Resulta quando a igreja ultrapassa os seus limites, é que ela acaba se submetendo aos domínios do Estado e toma para si uma missão que não lhe pertence. A teologia da libertação é um dos frutos destes resultados catastróficos. O que acontece quando a igreja ultrapassa os seus limites é o que se chama de teologização da política ou ideologização e politização da fé. Então a fé perde a sua essência e da mesma forma também a política. Isso é o que acontece com a teologia da libertação. Nós vemos estes dois fenômenos presentes nessa teologia. Como nós vemos também, a igreja cabe o cuidado das almas e cabe a ela orientar a política naquilo que é a moral, a lei natural. Então a sua finalidade não é agir no âmbito político, mas no âmbito moral, no âmbito da formação humana quanto ao que se refere à moral. Mas infelizmente há tendências dentro da igreja a aderirem a certas filosofias que não são teológicas, que são políticas, ideológicas, como é o caso do marxismo e da teologia da libertação, que adere a esse discurso, a essa filosofia essencialmente marxista, trazendo para o campo da religião, da teologia, esse discurso que em essência não é teológico. A teologia da libertação, ela propaga uma filosofia política, uma utopia política, e a propaga como se fosse religiosa. Desse modo acaba se transformando a escatologia, aquilo que se trata da vida eterna e dessa terra, aquilo que nós vamos ter apenas na vida eterna. E propaga que os homens serão capazes de fazer isso. Essa é a filosofia da teologia da libertação, ou seja, muito mais política do que teológica, não é mesmo? Ela é essencialmente marxista e se fundamenta em uma escatologia. A religião cristã, a religião católica, de fato diz. Isso é bastante problemático e preocupante quando nós deparamos com pessoas que aderem a essa teologia da libertação, porque nós vemos que tudo aquilo que é mais vazio, que não possui sentido de fato, é teológico e religioso. É preocupante porque o trabalho de Deus é substituído pelo trabalho do homem. O princípio enquanto verbo é substituído pelo princípio enquanto ação. O fé pelo reino do homem. A libertação pela redenção é substituída por um outro tipo de libertação, que é a libertação que provém do próprio homem e da política, do homem que age através da política. O sacrifício é substituído pelas políticas públicas. E nós vemos, ao final disso tudo, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é substituído pelo homem. Todos os sentidos, todos os significados teológicos são substituídos por si. Nós vemos claramente. E é por isso que é uma politização da fé. Todos os elementos da fé, todos os significados da fé são substituídos por significados políticos. A própria fé torna-se uma ideologia política, porque a fé acaba sendo utilizada para se alcançar uma ideologia que é política. A teologia da libertação ela propõe terrestre, e é por isso que a política ela acaba invadindo todos os campos da vida humana, e não sobra espaço para aquilo que é sagrado. Falando a respeito de Deus, falando a respeito do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção. E nós vemos, infelizmente, que muitas pessoas acabam invadindo muitas áreas de formação e, sobretudo, os seminários. Então, muitos sacerdotes estão sendo formados com base nesse conhecimento, que é a presença de Cristo ressuscitado na Sagrada Eucaristia, da fraternidade, da solidariedade, essas questões que são muito mais políticas. Tomam essa posição da teologia de libertação como se fosse a posição oficial da igreja. Em outubro, o sino da Amazônia, toda essa polêmica que já está acontecendo, como isso é fruto da teologia da libertação, né? Tem vários vídeos no canal do Bernardo Kister, do padre Rodrigo Maria também, que eles explicam muito bem sobre essa questão. E se você é católico, é importante se informar sobre isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas a esse respeito. É importante, né, buscar compreender do que se trata isso. E claramente Ratzinger, o Papa Bento XVI, se opunha a essa corrente da teologia da libertação. Ele reconhecia no âmbito da política um meio parcial de salvação,
e não total. Então, se é assim, se a política é um meio parcial de salvação, como nós cristãos devemos nos envolver com a política? Ratzinger dizia que o que nós devemos fazer é orar pelos dirigentes, por aqueles que estão no governo. Então, é rezar pelo presidente, rezar por todos aqueles que estão envolvidos na política, para que eles façam um bom trabalho, para que eles façam seu trabalho orientados pela moral, pela lei natural, de modo a defender os direitos do ser humano e de modo a tornar o ser humano um cidadão livre. Então, nesse vídeo eu fiz uma apresentação muito básica do que é e do que envolve a teologia da libertação. Por trás, há muito mais, não sabe muito sobre isso, procure compreender, procure aprender sobre isso. Então é isso, pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo.